Boa noite a todos os irmãos aqui presentes. É com muita alegria que nós encontramos hoje aqui para ouvir os ensinamentos do Evangelho. Para nos harmonizar, eu vou ler a passagem para o dia de hoje, do livro de Lorival Lopes, Sabedoria Todo Dia, que nos diz o seguinte: chegou o dia de você proclamar, sou feliz. Hoje você pode olhar para dentro de si e ver que nada embaraça a sua felicidade. Pode colocar um basta em pensamentos como: não posso ser feliz com tantos problemas. Ninguém é feliz num mundo como este. Se me achar feliz, estarei mentindo a mim mesmo. Nunca conseguirei ser feliz. Afirme que você tem muitos motivos para ser feliz. Diga: posso bem pensar, sentir e agir. Estou progredindo. O dinheiro não me é tudo. Está nas minhas mãos ser feliz. Quando você diz que é feliz, a felicidade aparece. E é bem isso. Quando nós nos colocamos numa situação de vítima, de infelicidade, nós não conseguimos valorizar nada daquilo que está ao nosso redor. Nós não conseguimos olhar para a capacidade que nós temos de falar, de ouvir, de nos comunicar. Sempre ficamos achando que nada é o suficiente para sermos felizes. Agora, quando eu olho de uma maneira diferente, eu vejo que eu tenho muitos motivos para ser feliz. Quando eu olho para as passagens difíceis que eu já tive na minha vida, eu não fico me lamentando, eu digo: graças a Deus eu consegui dar conta e sair disso mais forte ainda. Posso dizer: estou progredindo, estou avançando, porque sabemos que tudo na vida passa. Então, está nas minhas mãos ser feliz. Está nas minhas mãos ser feliz. Quando eu digo, o dinheiro não é tudo. E não é mesmo, sabemos disso. O dinheiro nos auxilia, mas ele não é tudo. Então, quando você diz que é feliz, a felicidade aparece. Então, vamos elevar o nosso pensamento agora a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, e agradecer pela oportunidade de podermos estar aqui, agradecer por todas as bênçãos que temos recebido em nossa vida, agradecer a família que temos, os amigos, até os inimigos que nos auxiliam a progredir, a crescer, a trabalhar o perdão. Pedimos que agora tenhamos a assistência dos bons espíritos em mais este aprendizado da noite. Pedimos em especial que a Lucy tenha a intuição, o auxílio necessário na explanação do Evangelho da noite de hoje. E fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Uma boa noite a todos, nessa noite fria, mas que bom que nós estamos aqui para estudar mais um pouquinho do Evangelho. Então, hoje nós vamos trabalhar mundos inferiores e mundos superiores. É o Evangelho capítulo 3, o item de 8 a 12. Aqui nós temos esse Evangelho, são mensagens que vieram através do plano espiritual, explicando para nós sobre mundos inferiores e mundos superiores. Então, vamos, para iniciar,
colocando a classificação dos mundos, né? Nós temos ali os mundos primitivos, que são as primeiras encarnações da alma humana, que nós já passamos, provas e expiações, que nós estamos agora, onde o mal predomina, os regeneradores, que ainda tem o que expiar. Nós estamos caminhando para o plano de regeneração. Nós estamos indo para essa novo mundo. Depois dos regeneradores vêm os felizes, onde o bem se sobrepõe, depois os celestes ou divinos, que é a morada dos espíritos puros, onde reina só o bem. Mas não pense que em todos esses não tem muito trabalho. Em todos tem. Porque a gente sabe, né, que há muitas moradas na casa do Pai. Tá? Então é uma sequência, é uma caminhada, mas onde todos nós vamos ter trabalho. Já passamos pelo primitivo, agora nós estamos provas e expiações. Então, essa classificação que ele fala em superiores e inferiores, o plano espiritual vem nos trazer mensagens, nos dando explicação sobre isso. É relativo, tá? Porque considera-se um mundo que é inferior ou superior em relação aos que estão abaixo ou acima dele. Todos nós vamos fazer uma comparação com a Terra. Então, a gente compara com a Terra para saber o que é superior e o que é inferior. Tendo a Terra, então, é o ponto de partida. Podemos ter uma ideia de como são os mundos superiores e como são os mundos inferiores. Se nós analisarmos hoje a Terra, já evoluímos bastante. Muito, muito mesmo. Porque nós já andamos muito tempo dentro das cavernas, sem uma luz elétrica, sem nada disso que hoje nós temos bem à nossa mão. Então, nós já evoluímos bastante. Então, ele vem nos colocar assim, ó, isso é tudo mensagem que vem do plano espiritual, que no mundo primitivo tem a forma humana. Sempre nós nos preocupamos, como é que são os nossos irmãos lá no mundo primitivo, ou lá no mundo superior. No mundo primitivo, eles têm a forma humana, mas sem beleza. Não existe a delicadeza no trato de uns com os outros, nem de sentimento. E a preocupação nesses mundos primitivos é a sobrevivência a qualquer preço. A lei no mundo primitivo é a força bruta. Veja que nós já passamos por isso. Nós hoje estamos bem melhor, né? É o viver atendendo a uns instintos. O que são os instintos? É o comer, o reproduzir, o se alimentar, o ter uma roupa, se aquecer. Isso é o instinto. Hoje nós, se nós analisarmos o nosso mundo, nós já estamos bem melhorzinho, né? No mundo primitivo, se vive sem invenções, sem indústria, buscando o alimento na natureza. Tem-se uma vaga impressão de um ser supremo. E essa intuição, mais as lutas pela sobrevivência, é um mundo hostil e difícil. Um se desenvolve mais que os outros. Então, no mundo primitivo, as coisas são muito precárias. Diz Kardec, eles não são criaturas degradadas, mas são crianças que crescem. São espíritos infantis, vindos do mesmo princípio espiritual, que venceu as fases nos reinos inferiores, e então iniciam a vida no espírito imortal, na espécie humana. Entenderam o mundo primitivo? Nós já passamos por lá. Graças a Deus. Essas mensagens foram os irmãos do plano espiritual que nos trouxeram, nos ampliando o nosso conhecimento a respeito do mundo primitivo. Como há muitas moradas na casa do Pai, nós ainda devemos ter nesse imenso espaço muitos mundos primitivos, mas que vão também caminhar e evoluir. Mas eles também nos trazem notícias sobre o mundo superior. No mundo superior, a vida também é bem diferenciada da Terra. A forma humana é a mesma,
Mas quanto mais evoluído o mundo em que habitam, mais a beleza predomina. Olha que coisa boa, né? Ele fica mais bonito. O corpo não tem materialidade daqui. É constituído de fluidos mais sutis, do fluido cósmico, do que habitam, sempre de acordo com o grau de evolução do espírito. Isso é no mundo superior. Um dia nós vamos chegar lá. Tá? Então, nós hoje, trazendo para nós, no nosso mundo, nós temos muita materialidade. Nosso corpo é compacto, nós ainda nos arrastamos aqui na Terra. Não estando mais preso aos sentidos do corpo, da terra, a percepção do espírito se amplia e parece-nos que o relacionamento interespíritos de planos diferentes se faz pela vontade de cada um. Durante a vida, não estando a alma encerrada numa matéria compacta, irradia e goza de uma lucidez que o deixa emancipada, permitindo a livre transmissão de pensamento. Olha que interessante. Nós, no nosso mundo, ainda falamos, ainda queremos encontrar uma pessoa, nós conversamos, nós escutamos, mas no mundo superior, nós não vamos precisar mais falar. Nós vamos pensar e o outro já vai entender o que eu pensei. Já pensou se nós fôssemos assim aqui? Quanta confusão ia dar. Porque a gente não pensa só coisa boa, né? Às vezes a gente pensa umas coisas bem escabrosas, né? Mas no mundo superior, o indivíduo está mais evoluído e ele não dá vazão para esse tipo de pensamento ruim, como nós ainda no nosso plano de provas e expiações damos. Os que se amam mesmo em planos diferentes, olha que legal isso, mas em mundos da mesma categoria, podem encontrar-se sempre que o queiram, porque a mediunidade generalizada é mais desenvolvida. Então eu vou poder ter contato com aqueles meus irmãos que já foram, facilmente, só pelo pensamento, no mundo superior. Hoje não é assim ainda. Nesses mundos não existe a dor da ausência. Nós ainda no nosso plano sofremos muito a dor da ausência, a dor da separação, não pelo esquecimento dos seres amados, mas pela oportunidade de se encontrarem sempre que o queiram. Quantos de nós aqui, no nosso plano de provas e expiações, pensamos naqueles que já foram? E sentimos uma coisa muito interessante que se chama saudade, né? Mas no mundo superior, nós não vamos sentir saudade. Porque quando eu quiser ver um ente querido meu, só pelo pensamento eu posso pensar nele e eu vejo ele. Olha que maravilha. Não há dúvidas quanto ao futuro. As leis divinas são entendidas e aceitas. Eu tenho que fazer a comparação, mas no nosso plano as leis divinas muitas vezes não são entendidas e muito menos aceitas. A morte não tem nenhum dos horrores da decomposição no mundo superior. Sendo apenas uma mudança, pois as ausências são aceitas, como aqui na Terra aceitamos as viagens que os entes queridos fazem ao exterior, por exemplo. No mundo superior, aquele meu ente querido que partiu, é como se ele fosse fazer uma viagem para o exterior. Veja só. Tem-se a certeza do reencontro, das comunicações entre presentes e ausentes. Todos os atos que aqui exigem esforço, como andar, falar, pensar, tornam-se desse mundo mais suaves, mais leves. E toda a energia que gastamos aqui em atividades mentais, lá é empregada apenas para as atividades espirituais. É como eu já disse no início, mesmo nos mundos felizes, que é a última escala, nós sempre vamos ter trabalho, porque tem muitas moradas na casa do Pai. Então tem muitos irmãos precisando do auxílio e do esclarecimento. Então ali vão estar os trabalhadores. Não existe, portanto, o cansaço físico e nem mental no mundo superior. Todos os atos que exigem esforço, como andar, falar e pensar,
tornam-se, neste caso, mais suaves, mais leves, e toda a energia, já li, né? Então, dá para a gente entender, né, que nós não vamos ter esse esforço. O período da infância é mais curto, ou quase inexistente. Cada existência é mais longa, visto que o nascer e o morrer são atos diferentes do que na Terra. Nós hoje temos um período de infância que não é curto. Ele é bem longo. Mas no mundo superior, nós não vamos precisar passar por esse período. Vai ser bem mais curto. Nos mundos felizes, as relações de povo para povo sempre são amigáveis, sem ambição de dominações e pelas guerras que lhes são consequentes. Tá? Então, aqui no nosso plano de provas e expiações, eu volto a frisar, né? Nós temos muitas relações de povo a povo que não são nada amigáveis. Tem muitos problemas, criando mais problemas ainda. Não existem senhores nem escravos, nem privilegiados de nascimento. Então, no mundo superior, nós temos a superioridade moral e intelectual, que determina as diferentes condições e confere supremacia. Então, é muito importante. Não só o intelectual, são as duas asas que nós precisamos, o intelectual e o moral. Elas têm que caminhar junto para conferir supremacia. Às vezes o indivíduo tem muita intelectualidade, mas não tem moralidade. E a gente percebe isso no nosso plano. Aqui nós temos o que Allan Kardec nos disse há muitos anos atrás, mas que é válido para hoje. Ó. A virtude da nossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Como nós temos a falta do entendimento da moral, dos bons costumes, dos bons hábitos, da forma correta de ser, isso é a moralidade que o indivíduo tem que ter. Não basta ter o conhecimento intelectual, ele tem que ter moral. Isso é muito importante. Olhem essa figurinha ali, né? Um peixinho danadinho, né? Querendo ser um tubarão, né? É assim, né? Muitas vezes que acontece aqui no nosso plano. Tu quer ser o que tu não é. Então, a autoridade num plano superior é sempre respeitada, porque decorre unicamente do mérito e se exerce sempre com justiça. Como vemos, os espíritos não evoluem para uma homogeneização. Sempre haverá interesses diferentes, formando agrupamentos diferentes. Mas quanto mais se levam os espíritos, mais aprendem a conviver com as diferenças uns e outros. Importante isso, né? Num plano espiritual superior, não se fazem até grupinhos, mas eles interagem entre si. Não tem aquela história de... Não falta o respeito às diferenças. No mundo superior, são aceitas as diferenças também. Assim, em mundos felizes, ninguém busca colocar-se acima dos outros, mas busca sempre elevar-se acima de si mesmo, para tornar-se um espírito puro, que é o destino de todo espírito existente, e por existir no universo infinito em expansão contínua. Nos mundos superiores, tu não fica querendo puxar o tapete do outro, tu busca ser hoje melhor que ontem, e o amanhã melhor que hoje. Entendido? Isso é muito importante, sem pisar em ninguém. Mas tu procura sempre fazer o melhor, e esse melhor é feito diariamente. Neles, então, a moral de Jesus é vivida naturalmente por todos. E o mal não existe, existe somente o bem, nos mundos superiores. Entendido? Então, pela nossa imperfeição, pelo grau evolutivo que conseguimos alcançar, precisamos ainda dos contrastes para aprendermos a valorizar a lei divina, que é o amor. Hoje, no nosso plano, nós precisamos muito do contraste.
Nós estávamos comentando antes, né? Tu precisa do escuro para valorizar o claro. Tu precisa, muitas vezes, do risco para valorizar a segurança. Tu está sempre fazendo o contraste. Tá? Isso aqui é no nosso plano. Mas no mundo superior, tu não precisa dos contrastes. Como eu estava falando antes, quando a gente está doente, o que a gente valoriza? Valoriza a saúde, né? É o contraste. Então, precisamos sofrer o mal que criamos, por infringir as leis divinas, sentir suas consequências para valorizarmos o bem que existe em nossa essência em desenvolvimento. Então, nós precisamos disso. Veja bem aqui, ó, um contraste de vida. Uns de pé no chão e outros com saltos finíssimos. É um contraste, não é? Então, a gente, no nosso mundo, ainda nós precisamos disso. Nos mundos inferiores, nós ainda precisamos disso. Nos mundos superiores, não. É isso que o plano espiritual nos diz através das mensagens que ele manda. Hoje, nós vivemos um mundo bastante inferior, mas trazemos em nós um ideal de mundo feliz, como a Cleci estava lendo ali, né? Sobre a felicidade, né? A gente sabe, vê, consegue já perceber, embora nós estejamos no mundo de provas e expiações, a gente entende isso. Porque filhos criados pelo amor de Deus, temos no íntimo de nós mesmos a certeza de progressão contínua do nosso futuro. A gente já consegue perceber o que é ser feliz e o que é ser infeliz. No nosso mundo a gente já consegue perceber. Eu achei muito interessante isso aqui, ó. Todos nós vamos ser impulsionados ao progresso. E eu trouxe esse desenho aqui para a gente analisar. Observem o primeiro desenho ali, que ele tem, ó. Ele está subindo o azul. Isso é progresso. Estava bem baixinho, foi aumentando, aumentando, aumentando. É progresso. Observem o segundo desenho. No segundo desenho, ele não chegou ao topo, mas ele já melhorou. Isto também é progresso. E no terceiro desenho, estava bem baixinho o azul, aumentou bastante, depois diminuiu. Mas depois aumentou e está aumentando de novo. Então, somos impulsionados ao progresso, apesar de estarmos no mundo de provas e expiações. Então, todos nós vamos progredir. Às vezes a gente cai no meio do caminho, mas aí levanta e vai de novo. Todos nós estamos impulsionados a isso. Isso é muito importante que a gente entenda, porque a bondade de Deus faz isso e a misericórdia também. Apenas nos desorientamos pela ignorância das leis e, como somos crianças, somos imediatistas. É a forma da gente ser que atrapalha tudo. Desejamos o melhor para os nossos dias de agora, pela graça divina ou pelas revoluções, pela imposição de uns, sem o nosso esforço individual. O que acontece? Por que a gente muitas vezes não progride? Porque a gente se desorienta. Porque nós ignoramos as leis divinas. Nós somos imediatistas. Queremos as coisas para ontem. Queremos milagre. Ou vocês já não sabem de muitos que vêm procurar milagre aqui ou em outras religiões. Tem que resolver tudo. Não é assim. Não quer esforço. E nós precisamos ter o esforço para conseguir as coisas. Tá? Nem Jesus, olha o que o Chico está dizendo para nós, quando veio à Terra se propôs a resolver problema particular de alguém. Ele se limitou a nos ensinar o caminho que devemos percorrer por nós mesmos. Nem Jesus conseguiu isso, gente. E a gente vê pessoas assim que só reclamam, querem tudo, entram numa religião, entram na outra, procuram aqui, procuram ali, passam quase que a encarnação toda batendo a cabeça. Que pena, né? Aí depois elas, o que acontece? Elas têm que voltar e começar tudo de novo. Como que a gente não vai entender que é dessa forma? Não existe milagre. Existe o nosso esforço.
A descrição de Kardec sobre os mundos felizes mostra nossos sonhos de um mundo perfeito. Vocês gostaram dos mundos felizes, né? E o Espiritismo nos diz que são sonhos realizáveis pelo desenvolvimento de cada um dos componentes da humanidade terrestre. Amanhã, depois, seremos nós lá nos mundos felizes. Seremos nós lá nesse mundo superior. Não vai ser outro, vamos ser nós que já passamos por aqui. E se existem mundos felizes, é porque outras humanidades já realizaram através do tempo e do esforço da revolução esses mesmos sonhos. Aqueles que estão lá nos mundos superiores, nos mundos felizes, eles já passaram por tudo isso. O próprio Jesus, ele não nasceu pronto. Ele passou por tudo isso para chegar onde ele chegou. Então, o grau de inteligência e de moralidade que conseguimos alcançar até agora permite que continuemos desenvolvendo esse bem de forma mais consciente através da razão e da sensibilidade. Então, vai depender de nós, porque todos nós temos condições de entender as coisas. Todos nós ganhamos do Pai, por misericórdia, a inteligência. E nós é que temos que trabalhar. Entender as coisas pela razão, pela sensibilidade. E nisso não há injustiça, pois pela lei da pluralidade das existências, nós, os habitantes da Terra, passamos por todos esses e outras experiências. Se considerarmos que a moral de Jesus já se encontra na Terra há 2000 anos e que outros missionários, antes e depois dele, também ensinaram e continuam ensinando, pensamos que já é hora de nos levar a sério, que já é hora de pôr em prática, que é hora de nós trabalharmos por um mundo mais justo e mais prazeroso. Então, Cristo veio há mais de 2000 anos já. E quantos vieram antes dele? E quantos estão vindo depois para nos ensinar, para nos alertar, para nos dar consciência? Então, está na hora de procurarmos todos nós da humanidade terrena, individual e coletivamente, cada um no seu campo de ação, viver e divulgar pela palavra, pelo exemplo, o bem, a saúde, a paz, a solidariedade, a fraternidade, a caridade e o amor. Está em nós melhorar o mundo que nós estamos. Não pensem que a mudança de provas e expiações para a regeneração vai acontecer nos astrais. Vai acontecer assim, num piscar de olhos. Não, ela já está acontecendo, mas muito lentamente. Tá? E como Jesus já dizia, nenhuma das ovelhas do meu Pai se perderá. Enquanto tiver o irmão sofrendo, passando por guerras, por situações de conflito, por dificuldade, nós não vamos atingir o que nós temos que atingir. Então, ressalta Kardec, os mundos felizes, eles existem, mas não é privilégio de ninguém. Deus não faz diferença dos seus filhos. Ele não pega um daqui e leva para lá. Tu vai para lá quando tu tiver condições, senão tu não vai. Somos destinados à perfeição e à felicidade. Deu-lhes potencial, qualificação e mundos adequados para alcançar a determinação divina. Cabe-nos, pois, segundo nosso livre-arbítrio, realizar a tarefa do desenvolvimento evolutivo. Cada um tem a sua maneira de existir. Vocês estão vendo 3 exemplos ali de plantas, né? Uma é um arbusto, outra é um cactus cheio de espinho, e a outra já é uma flor. Cada um tem a sua maneira de existir. Nós estamos tudo junto e misturado aqui, mas cada um fazendo a sua parte. Cada um vai colher aquilo que planta. Falta muito para a gente chegar aos mundos felizes? Nós da Terra estamos distantes ainda do mundo feliz. Já podemos compreendê-los. A gente sabe já. Um dia viveremos lá. Mas precisamos nos empenhar, perseverando nesse caminho indicado por Jesus, esclarecido na melhoria de nós mesmos, dos que nos cercam,
da cidade, do estado, do país, onde a gente vive. Para um dia, né, a nossa terra possa melhorar de categoria, transformar-se num mundo feliz. Então, cada um fazendo a sua parte, cada um cumprindo a sua atividade, cada um é na família, é no trabalho, é na sociedade, é na cidade, é no país. Todos têm que contribuir com a sua parte. Eu achei muito interessante isto aqui, gente. Ó. A vida floresce quando aprendemos a regar nossos sonhos com ação e não apenas com desejo. A gente rega muito os nossos sonhos com desejo. Eu desejo isso, eu desejo aquilo, eu desejo aquele outro. Mas se mexe para fazer alguma coisa? Não. Está esperando, né? Deus me ajuda. Deus resolve. Deus me dá força para isso. Dá. Mas faça a tua parte. Sonhar é preciso para que esses sonhos sejam realizados por nós através do trabalho, do esforço, da fé raciocinada em nós, em nossas possibilidades, com o amparo da espiritualidade maior, de Jesus acima de todos e de Deus. Nós hoje estamos no mundo de provas e expiações. Estamos caminhando para um mundo de regeneração. Depois nós vamos caminhar para mundos melhores ainda. Mundos felizes, né? Nós estamos indo. Nós já passamos pelo primitivo. É só a gente ler a história. Uma vez nós estávamos na caverna. Hoje nós já estamos numa casa. Uma vez a gente não sabia plantar. Hoje a gente planta, a gente colhe, a gente entende. Agora, cada um tem que fazer a sua parte, utilizando o livre-arbítrio da melhor forma possível. Então, as informações que nós recebemos através das mensagens do plano espiritual nos alerta bastante sobre isso. Existem mundos muito, muito felizes, muito, muito evoluídos, mas o trabalho lá também vai existir sempre, assim como tem mundos muito, ainda primitivos, ainda tentando galgar. E a nós compete nós fazermos a nossa parte, aonde nós estivermos, para que um dia nós possamos chegar a um mundo feliz. Porque é muito, muito interessante isso. Já recebemos irmãos, recebemos Jesus, já nos deu a receita, já nos deu como nós devemos fazer. Agora vai depender de cada um de nós. Então, a chave do sucesso, né, é incluir Deus em tudo. Uma boa noite a todos e obrigada pela oportunidade. Obrigada, Lucy, pela explanação do Evangelho. Muito interessante, muito interessante. E como você falou, sempre tem trabalho nos mundos mais avançados. Nós aqui nas orações sempre pedimos o auxílio de Deus, de Jesus, dos espíritos amigos. Então, quem vem nos auxiliar? Os espíritos que estão mais adiantados que nós. Nós aqui também auxiliamos aqueles a quem nós temos condições de auxiliar, mesmo estando num mundo de provas e expiações. Então, tem um exemplo no livro Nosso Lar, de André Luiz, quando o André Luiz pede pela mãe, ele se encontra com a mãe, e ele pergunta então do pai. Aí ela coloca que o pai está ainda no umbral, envolvido com as duas amantes que ele tinha, e a mãe já estava num mundo feliz. Ela veio junto ali no Nosso Lar para encontrar o André Luiz, mas ela disse que ela não poderia ficar junto ali, porque ela já pertencia a outro mundo.
mas ela se dispôs a reencarnar, se casar novamente com o pai do André Luiz e receber as 2 amantes dele como filhas. Então, podemos ver o exemplo de um espírito evoluído, auxiliando os outros seres, os seres amados dela aqui na Terra, para auxiliar novamente. Então, quanto mais evoluído nós formos, mais nós estamos dispostos a auxiliar os outros ao trabalho. Então, ninguém fica lá curtindo a maravilha sem querer ajudar o próximo. E não é por obrigação, é por amor. Aí se tem uma compreensão do amor. Outra questão que a Lucy comentou, nós estamos passando para um mundo de regeneração, mas isso não é uma coisa externa. Se regenerar é eu tenho que me regenerar. Então, tem pessoas aqui na Terra já regeneradas, porque elas só praticam o bem e pensam no bem. Então, elas conseguem ser felizes aqui, como foi lido aqui no livrinho, na abertura. Quando eu sinto que eu estou progredindo, como a Lucy mostrou nas figurinhas também, está nas minhas mãos ser feliz. Então, que a gente tenha consciência disso, que está tudo nas minhas mãos, eu preciso agir. Não viver de desejo e não achar que Deus vai vir aqui me salvar. Eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que fazer por merecer. Então, muito bom o teu evangelho, Lucy, muito esclarecedor para nós termos assim o entendimento do contraste entre um mundo feliz, os mundos felizes e o mundo de provas e expiações que nós nos encontramos hoje. Então, vamos agora elevar, já estamos com o pensamento elevado, vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, por esse evangelho da noite de hoje, pelo nosso entendimento, e que possamos sempre ser auxiliados pelos nossos irmãos mais evoluídos e que nós possamos também nos conscientizar de que nós temos condições já, no nível que nós estamos, de auxiliar a nós e ao nosso próximo. Pedimos ajuda e, ao mesmo tempo, ajudamos a quem está ao nosso lado. Pedimos a Deus que abençoe a todos nós aqui, encarnados e desencarnados, que possa olhar por todos os nomes, por todas as pessoas cujos nomes, ou espíritos cujos nomes estão na caixinha da entrada desta casa, que cada um possa receber aquilo de que mais necessita. Abençoe, Pai, as nossas famílias, os seres que nós amamos, que estão encarnados ou desencarnados. Que a luz, Pai, chegue a cada um que está em nosso pensamento. Abençoe a todos nós aqui. Abençoe também, auxiliai os passistas que vão trabalhar na fluidoterapia. E que assim, Pai, possamos ser envolvidos no Teu amor, na Tua luz, hoje e sempre. Que assim seja.